você. O que tem paralisado você? O que tem tirado de você as opções de saída? Que às vezes a gente tá numa situação onde a gente não vê saída. E aí eu quero perguntar para você isso. O que é que tem te mantido preso, aprisionado, cativo? Às vezes você tá preso com as suas finanças presas, sua vida financeira está presa, está parada, você não sabe mais o que fazer para esticar essa planilha financeira sua. E você tá desesperado porque não sabe como vai pagar suas dívidas, suas contas. Ou às vezes o seu cativeiro é uma enfermidade, é uma doença, você está doente. E aí você não vê saída, é um diagnóstico. Talvez é um pecado, talvez seja você está num lugar de medo, de angústia, de ansiedade. Eu não sei qual é o cativeiro que você se encontra. Mas eu queria trazer para você hoje uma libertação desse cativeiro, uma liberdade desse cativeiro. Se você tem se sentido aprisionado, preso, paralisado, você não consegue sair, não consegue romper e você se sente preso. Então, em nome de Jesus, hoje eu quero pregar para você liberdade e libertação desse cativeiro. Qual é o seu cativeiro? Às vezes a maioria das nossas prisões está aqui no nosso entendimento. E lá em Efésios 4:8 diz assim: quando ele subiu às alturas, levou cativo o cativeiro e concedeu dons aos homens. Eu acho tão lindo esse texto e eu já tinha lido muitas vezes, mas eu não tinha ainda lido de uma forma tranquila e entender o que esse versículo estava dizendo. Esse versículo está dizendo que quando Jesus subiu aos céus, ele levou cativo, ele levou preso o nosso cativeiro. Então não tem nada nesse mundo, nessa vida, na sua história, passado, presente ou futuro, que pode manter o seu entendimento paralisado e preso. Porque Jesus já levou cativo, Jesus já levou preso com ele o seu cativeiro. E aí você lê esse versículo de Efésios 4:8, mas você lê sentindo cada letra desse versículo que diz assim: quando ele subiu aos céus, quando ele subiu à altura, ele levou cativo, ele aprisionou, levou cativo o seu cativeiro. E aí fala assim: e concedeu dons aos homens. Cada um tem um tipo de prisão, cada um tem um tipo de aprisionamento de alma, de corpo. Então, não existe nenhum cativeiro tão forte, tão poderoso, que pode impedir que Jesus leve cativo o seu cativeiro. Porque ele venceu a morte. Jesus ressuscitou. O túmulo de qualquer Deus que você for visitar está lá. O túmulo onde Jesus estava está vazio. Então aquele que desceu ao inferno tirou a chave da vida das mãos de Satanás. E ele, quando subiu, ele levou cativo o seu cativeiro. Então o que está aprisionando você é o seu entendimento, é a sua sabedoria. Porque o seu cativeiro, Jesus já levou com ele, cativo. Fala que ele levou sobre si todas as nossas dores, todas as nossas enfermidades, todas as nossas culpas. Se tem uma coisa que aprisiona a gente e não deixa a gente romper, é a tal da culpa. A gente não se perdoa das coisas erradas que a gente fez, das escolhas erradas. E Jesus fala: eu levei esse tipo de aprisionamento, não tem que estar na sua vida hoje, porque eu já levei cativo o seu cativeiro. Às vezes o seu cativeiro, a sua prisão é sua enfermidade, sua doença. E Jesus falou: eu já levei. Já está na minha mão, está preso na minha mão o seu cativeiro. Então em Efésios 4:8 fala que quando ele subiu, ele levou cativo. O seu cativeiro é cativo de Jesus. Não pertence mais a você.
Mas como que eu posso ter um comportamento de livre, de ter liberdade, de ser liberto, se o cativeiro, ele realmente ele está aí, apareceu na sua vida? Você vai falar: Jesus, esse cativeiro não é meu. Esse cativeiro é seu, o Senhor já levou sobre o Senhor. O Senhor já levou na sua mão cativo, preso, todo o meu cativeiro. E aí, se você for ver as últimas palavras do versículo 8 de Efésios 4, fala assim: e ele concedeu dons aos homens. O que é dons? É a capacidade. Jesus capacitou através da pessoa do Espírito Santo de Deus. Cada um de nós temos a capacidade de andarmos em liberdade, superando os nossos cativeiros, andando em liberdade. Por mais que na aparência você acredite que você está numa prisão, o Espírito Santo ele vem e derrama sobre você a capacidade de sair desse lugar. Mas para você sair desse lugar, é necessário que você tenha a sabedoria, o conhecimento pleno da presença de Deus na sua vida. Porque tem gente que sabe que o Espírito Santo existe, mas não tem noção do que o poder do Espírito Santo é capaz de fazer no seu dia a dia, na prática. Quando você abre o olho, o que o Espírito Santo faz? O Espírito Santo é tão maravilhoso, é tão poderoso, que quando você tem a sabedoria e o conhecimento da presença dele, você não fica preso. A ansiedade pode chegar até a sua casa, mas não te torna alguém ansioso, porque você já se tornou livre. O Espírito Santo pega esse seu cativeiro e te mostra. Ele já está cativo em Cristo. Mas é engraçado que tem uma outra parte da Bíblia que diz que nós precisamos deixar que os nossos pensamentos sejam capturados por Jesus, sejam cativos de Jesus. Mas você só vai aprender a deixar que seus pensamentos sejam capturados por Cristo, estejam capturados nele, se você tiver sabedoria e tiver conhecimento. E tem um versículo maravilhoso em Eclesiastes 7:12 que diz o seguinte: a sabedoria oferece proteção. Quem tem conhecimento tem proteção de muitos males, né? Como faz o dinheiro? Então, do mesmo jeito que a sabedoria ela oferece proteção, o conhecimento te protege, o dinheiro também protege. Aí fala assim: mas a vantagem da sabedoria é que a sabedoria preserva a vida de quem a possui. A sabedoria em Cristo, ela não só preserva a sua vida, como ela te dá e entrega para você dias plenos enquanto você está vivendo, dias livres, cheios da presença de Deus, sem o peso do pecado, sem o peso da angústia, sem o peso dos cativeiros. Agora, o dinheiro também protege. Aqui em Eclesiastes fala que o dinheiro traz proteção, mas o dinheiro não pode comprar 1 hora da sua vida. O dinheiro não pode comprar 1 minuto da sua vida. O dinheiro não pode comprar para você 1 dia de vida. Mas a sabedoria, além de preservar e proteger sua vida, a sabedoria em Cristo te dá a vida eterna. Dá para você a vida eterna. A sabedoria em Cristo. Mas para isso, você precisa deixar que os seus pensamentos se tornem cativos. Pegue todo esse seu cativeiro e entrega nas mãos daquele que venceu a morte, que ressuscitou e está pronto para dar liberdade para você. Fernanda, mas como que eu alcanço essa liberdade que você está falando? Eu estou preso nessa doença, nesse diagnóstico, eu estou preso nas minhas finanças, não rompe. É que você ainda não teve... Você sabe que o Espírito Santo existe, mas você não utiliza o Espírito Santo. Sabe, nós precisamos alcançar uma maturidade espiritual. A gente vive como crianças. A gente vive pensando em Deus superficialmente, pensando na presença do Espírito Santo superficialmente. Todo mundo sabe que Deus existe, todo mundo sabe que o Espírito Santo existe, mas não experimenta do poder restaurador, do poder libertador que existe na pessoa do Espírito Santo. Muitas vezes nós tratamos o Espírito Santo como a terceira pessoa da Trindade e o Espírito Santo é Deus em nós. É a forma que Deus usa para estar presente dentro de nós, para nos dar plenitude. Você fala, tem muita gente que fala assim: eu queria tanto querer o que Deus quer, mas eu não acho que Deus não quer o que eu quero.
Eu acho que Deus não deseja o que eu desejo. Eu acho que eu quero um negócio, Deus quer outro. É porque você ainda está criança na fé, você está menino. Deus quer que nós alcancemos maturidade para nós sermos resposta para o mundo. Porque o que você mais precisa na sua vida, o incrível é que com a presença do Espírito Santo, aquilo que você mais precisa para você, você tem condições de dar. Mesmo sem receber ainda, você tem condição de dar. E quando você dá, você recebe de volta. Porque a matemática de Deus, ela é diferente da matemática humana. Você esvazia para se encher. Às vezes você parou na sua casa e falou, eu queria tanto que alguém me desse um abraço. Meu pai, Fernanda, nunca me abraçou. Comece a abraçar, você vai ver o tanto de abraço que você vai receber de volta. Sabe, às vezes nós ficamos presos nesse cativeiro de necessidade, nesse cativeiro de precisar. E quando a Bíblia fala que a gente não sabe orar, é porque a gente não sabe orar mesmo. Talvez você acordou hoje, você está com a enxaqueca. Dá só um exemplo. E você começa a orar para pedir a Deus que te livre dessa enxaqueca. Só que a medicina sabe que existe uma causa para essa sua enxaqueca. E muitas vezes você está pedindo paliativos para Deus. Tira essa dor de cabeça. E Deus está querendo curar você da raiz dessa dor de cabeça. Deus quer curar você do que te causa essa dor de cabeça. Do que leva você a ter essa dor de cabeça. A medicina já sabe. Muitas vezes a pessoa está reclamando de dores no corpo. É só dar um ansiolítico, a pessoa melhora. Ué, mas não tinha que dar um remédio para dor? É porque muitas vezes nós estamos com foco na necessidade errada. Deus está querendo suprir cada uma das nossas necessidades em Cristo Jesus, mas nós estamos olhando para os sintomas e não olhamos para a causa. Porque somos meninos na fé e Deus quer que nós alcancemos a maturidade para sermos resposta para o mundo. A partir do momento que você é resposta de libertação na vida das pessoas, você se torna livre. Porque esse é o poder da comunhão. E o Espírito Santo é o Deus da comunhão. Se você quiser ser liberto de qualquer coisa, você tem que ser liberdade para os outros. Tem um versículo que fala muito sobre isso, sobre a maturidade, de estar maduros para fazer a vontade, para fazer exatamente o que Deus quer que nós façamos. João 8:28 fala assim, Jesus está dizendo, quando vocês levantarem o Filho do Homem, saberão que eu sou. Você sabe que essa afirmação de eu sou é uma afirmação de Deus. Em vários textos da Bíblia, Deus fala, eu sou o que sou, eu sou o grande eu sou, eu sou. Eu sou é o nome de Deus. Aqui, Jesus está falando assim, quando vocês levantarem o Filho do Homem, vocês vão descobrir que eu sou. Eu sou a mesma coisa que Deus. Eu e o Pai somos um. Vocês vão descobrir que eu sou. E que nada faço de mim mesmo, mas falo exatamente o que meu Pai me ensinou. Então, muitas vezes nós queremos que Deus faça o que a gente está querendo. A gente acha que a nossa vontade é muito diferente da de Deus. Eu acho que Deus não quer o que eu quero. É porque você está menino, você está criança. Quando você é criança, quem tem filho aqui entende bem o que eu vou dizer. Quando os nossos filhos são pequenos, eles vão fazer a minha vontade. Porque eu sou mãe deles. Eu sei o que é melhor para eles. E quando meus meninos eles eram pequenos, não tinha muito querer, não. É claro que hoje é diferente, mas eu era mãe raiz, tá, gente? Não era mãe Nutella. Como meus filhos, eles eram pequenos, não tinha essa. Eles não tinham poder de escolha. A não ser que o que eles escolhessem estava correto. Para a idade deles, correto. Mas isso era muito difícil, porque na maioria das vezes eles queriam coisas erradas, que iriam machucá-los, queriam trazer. Então, aqui em casa era assim. Eu impunha a minha vontade. Mas eles foram crescendo. Meus filhos foram crescendo. Eu tive que mudar com eles. Eu tive que mudar. Não dava para eu mais ser o general da vida deles. E eles foram passando de filhos a parceiros. E hoje, meu filho vai fazer 28 anos agora. Minha filha, tem 25 anos. E aí, o que acontece? Cresceram, amadureceram. E hoje eles tomam decisões melhor do que às vezes eu tomaria. E tomam decisões que agradam o meu coração.
porque eles cresceram e aprenderam os valores e se tornaram maduros. Hoje não preciso eu decidir por eles, eles decidem. Minha filha morou 3 anos em outro país, longe. Ela falava, mãe, eu tive tanta oportunidade de fazer coisa errada, mas eu não tinha coragem, porque alcançou maturidade. Então é isso. Quando você se torna maduro em Cristo, você vai fazer escolhas, você vai tomar decisões que agradam ao seu Pai. Que você vai ver aqui em João 8:28, Jesus falando, olha, vocês vão ver que eu não falo de mim, tudo, eu falo exatamente tudo que o meu Pai quer. E quando nós alcançamos essa maturidade, nós entendemos que a enfermidade, a doença, as suas finanças, o desequilíbrio, tá ao passo de um joelho no chão. E você começa a orar. Gente, essa questão financeira na minha vida é milagre desde quando eu nasci. Tudo que eu preciso, a necessidade, às vezes chega alguma coisa que é difícil, é só orar. O Espírito Santo vai providenciar. Nós precisamos ser maduros, de saber onde buscar. Mas o problema é que nós não temos esse entendimento de que Jesus levou cativo todo o nosso cativeiro e nós não precisamos ficar mais presos. Paulo e Silas, quando eles estavam ali naquela prisão, eles não estavam presos pelas correntes. Eles estavam ali e ficaram ali até o tempo que Deus queria que eles fizessem, que eles ficassem ali. Porque as portas se abriram, as cadeias, as correntes quebraram, eles continuaram lá, porque entenderam que era a vontade de Deus continuar ali naquele lugar, porque tinha muito de Deus para derramar naquele lugar. Então, quando Jesus subiu aos céus, ele levou cativo o seu cativeiro. Por que você está parado? Por que você está paralisado? Ah, Fernanda, eu estou esperando. O que você está esperando? Estou esperando receber. Jesus, quando ele levou cativo o seu cativeiro, ele derramou dons sobre você. Ele derramou capacidade de você dar o que você está esperando. Começa a dar. Começa a doar. Começa a entregar. Sabe, Fernanda, mas como é que é isso? Lucas 6,38. Dai sempre e recebereis sobre o vosso colo uma boa medida, calcada, sacudida, transbordante, generosamente vos darão. Portanto, a medida que usares para medir o teu próximo, essa mesma medida será usada para vos medir. Porque a matemática do céu, você tem que entregar para você receber. Você tem que dar. E se você começar a olhar para o seu próximo, começar a doar o que você tem, o que você tanto quer, você começa a doar, você começa a se esvaziar. Você não tem tempo para curtir seu cativeiro, porque ele vai para longe, para as mãos de Jesus. E os seus pensamentos, maus pensamentos, também precisam ir. Eu estava vendo uma psicóloga falar, ela falou assim, olha, o cérebro não aguenta pensamento negativo o tempo todo, ele não suporta. Mas pensamentos positivos, pensamentos bons, o cérebro aguenta quantas horas e quantos dias forem. E o Senhor Jesus manda dizer para você, através da boca de Paulo, tudo que for verdade, tudo que for de boa fama, se existe louvor, se existe verdade, nisso você tem que pensar. Para de deixar os seus pensamentos te aprisionar, as sentenças, o que as pessoas te disseram, o seu passado. Sai desse lugar. Esse cativeiro Jesus já levou cativo, já está nas mãos de Jesus e ele derramou dons, capacidade para você sair desse lugar. Qual é o seu cativeiro? O que tem te aprisionado? Deus unge você nesta manhã para que você seja um libertador de prisioneiros, de cativos. Aqui nessas lives que eu faço, o que vocês acham que eu faço aqui toda manhã? Estou dando para vocês o que eu preciso receber. E eu tenho recebido de volta. Então, em nome de Jesus Cristo de Nazaré, vamos ser mais maduros na fé, criar uma intimidade com Deus, buscar essa intimidade com Deus, porque Ele tem segredos no coração dele para revelar para você. Que segredos são esses? Os próximos passos, para onde você vai? Você vai para a direita, você vai para a esquerda, você continua nesse projeto? É para você ter esse tipo de relacionamento com amizade, sabe? Talvez esse próximo nível, essa próxima estação que Deus tem para você. Tem pessoas que vão sair da sua vida, porque não estão na mesma visão. E Deus vai trazer outras pessoas, e você para outras pessoas, porque assim é o reino de Deus. Então, enquanto você se sentir preso, imóvel, paralisado, você ainda está menino,
Vai para a presença de Deus, busca a intimidade com Ele. Salmo 25:14 fala a intimidade do Senhor. Para quem Ele vai revelar os segredos, os próximos passos, que às vezes as pessoas falam assim, vou lá naquela irmãzinha orar para ver se ela tem alguma profecia para mim. E tem gente que já recebeu Jesus como Salvador e fica atrás de pessoas que oram para ver se traz alguma profecia, para ver se traz algum caminho. Ah, fulano, será? Já chegaram para mim e falaram assim, Fernanda, Deus não te revelou nada sobre mim? Sabe? Essa beleza da maturidade cristã. Você entende que você tem acesso a Deus. E Ele revela para você. E quando chega um profeta para falar alguma coisa para sua vida, não vem falar novidade. Sabia? Quando Deus usa alguém para dar uma profecia para você, para falar algo dele da sua parte, da parte dele para você, ele não vem falar novidade. Vem apenas confirmar o que ele já está falando no seu coração. Você fala, mas gente, eu tô escutando isso na música, eu tô ouvindo a música, Deus fala. Uma criança olhou para mim e falou a mesma coisa. Aí veio a irmã da igreja e falou, repetiu um negócio que tá na minha cabeça já muito. Porque Deus é assim. Deus é maravilhoso, é poderoso, então cresçamos. Bora ser maduros na fé, porque nós precisamos da sabedoria em Cristo para termos a vida, não somente a vida eterna depois que você morrer. Pra você ter vida enquanto você vive. Você não está cansado de sobreviver, não? De empurrar sua vida com a barriga? Deus tem dons para derramar sobre você, capacidade de você superar cada fase da sua vida, cada etapa da sua vida. Em nome de Jesus Cristo de Nazaré, coloque a mão no coração, vou orar por você. Espírito Santo de Deus, muito obrigado pela tua presença no nosso meio. Obrigado porque o Senhor é que nos torna íntimos de Deus. O Senhor é que nos faz conhecer os desejos e a vontade de Deus. É o Senhor quem muda o nosso entendimento, derrama sabedoria e dons para superarmos cada dia das nossas vidas. Obrigada, Espírito Santo, porque o Senhor nos traz a presença santa de Deus em nós e nos faz entender que precisamos buscar nossa cura, nossa libertação no profundo. Em nome de Jesus, nos dê esse entendimento de sabedoria, de buscarmos em Ti a raiz das nossas necessidades. Que nós possamos sair da superficialidade da nossa fé. Possamos mergulhar mais fundo e nos tornarmos maduros para podermos fazer a vontade de Deus tanto na terra como no céu. Que venha o teu reino, Jesus, que venha o teu governo sobre nós, em nome de Jesus. E agora, na autoridade que o Espírito Santo de Deus me dá por causa do sangue de Jesus derramado na cruz do Calvário, eu ministro cura sobre qualquer enfermidade física que você tenha, mas principalmente sobre a raiz da sua necessidade, a raiz da sua enfermidade, o que está causando isso, que em nome de Jesus você possa ser liberto e todas as suas prisões emocionais de pensamento sejam quebradas agora em nome de Jesus, o Cristo de Nazaré. Um beijo e até amanhã, 6h30. Tchau, tchau. Ô, Regina, muito bom saber. Obrigada, querida. Deus abençoe sua vida. Obrigada por estar aqui comigo todas as manhãs. Deus abençoe seu dia. Deus abençoe sua vida, tá? Tchau, tchau, gente.